Meu nome é Alisson Silva, professor de língua portuguesa, e hoje nós falaremos sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Vamos entender o que é que funciona, como é que funciona, na verdade, esse processo. Primeira coisa, vamos falar sobre a questão da linguagem. O que é a linguagem? É qualquer e todo sistema de signos que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimento através de signos convencionais. Ou seja, quais são os signos convencionais, professor? São signos sonoros, são signos gráficos, gestuais, ou seja, é todo aquele signo que eu possa manter uma relação de comunicação com o interlocutor, beleza? Tá? Então aqui, ó, podendo ser percebida pelos diversos órgãos do sentido, o que leva a distinguir-se várias espécies de linguagem. A linguagem, o que? Visual, a linguagem auditiva, a linguagem tátil, tá? Ou ainda outras mais complexas, constituídas de elementos diversos, tá? Então, são signos, tá? São formas de nos comunicarmos, são formas de interagirmos com o outro. Lembre-se, quando falamos sobre língua e linguagem, vimos que só há comunicação quando duas pessoas interagem entre si. Vamos dar continuidade. Aqui, ó. São os objetos pretendidos na comunicação. Um ato de comunicação se dá quando os elementos da comunicação se reúnem sem ruído ou sem falha. Ou seja, a comunicação só vai acontecer se ela chegar até você sem nenhuma falha. Tá? Exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos o contexto, que é a situação que está acontecendo aqui. Nós temos o emissor, que ele está conversando aqui com o receptor. Você vai ver aqui o canal, que é, ou seja, a forma qual eles estão se comunicando, o código, que são os signos, tá? E a mensagem que está sendo transmitida entre eles. A mensagem está sendo transmitida entre os interlocutores, ou seja, nesse processo que estamos tendo aqui, a mensagem está sendo transmitida entre interlocutores e ela está chegando sem ruído, ou seja, sem falha alguma. No segundo aqui que nós temos, ó, você vai ver que houve uma falha no processo comunicacional, ou seja, eles começam a se comunicar e nesse processo de comunicação, nesse caminho aí, você vai ver que vai haver uma falha na comunicação. Então aqui, ó, você vai ser promovido, meu Deus, você demitido. Então você vai ver que nesse processo da comunicação, a mensagem aqui, ela chegou com ruído, ela chegou com uma falha, tá? Então aqui você vai ter, ó, emissor, receptor, o feedback, que é como essa mensagem ela vai chegar até você, tá? Ou seja, o emissor, ele codifica através do código, que eu vou chamar de signos, e o receptor, ele decodifica, então, ou seja, ele recebe esta mensagem. Assim, para haver comunicação, é necessário haver um emissor ou um receptor e uma mensagem a ser enviada através de um determinado código. Esse código aqui que estamos falando especificamente é através da língua, tá? Da questão do idioma. Aí você vai ver aqui, ó, emissor, receptor, ô José, corra para casa. O emissor diz, o receptor, ele recebe esta mensagem, tá? Através do código, canal que vai ser transmitido ali. Ou seja, e ele entende, ó, essa mensagem que é o ato de correr. Então pode olhar aqui na figura, ele se organiza para ir para casa, tá? Então ele vai embora. Aqui, ó, vamos entender esse processo. Emissor, tá? Ele emite, ele codifica a mensagem e é a primeira pessoa do discurso. Receptor, ele recebe, ou seja, ele decodifica a mensagem, ele exerce a função da segunda pessoa do discurso. Aí a mensagem é o conteúdo que é transmitido por esse emissor. O código é o conjunto de signos usado na transmissão ou na recepção dessa mensagem, como falamos os signos. Lembrem disso, é muito importante, tá? O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor, é utilizado na terceira pessoa, tá? O canal é o meio físico pelo qual circula aquela mensagem.
Vocês viram ali a comunicação entre emissor e receptor. No primeiro exemplo que eu mostrei, era através de um telefone sem fio, era como se fosse um telefone, tá? Então você viu que aquilo era o meio ao qual eles estavam se comunicando, tá? Então, observação, as atitudes e reações dos comunicantes, ou seja, gestos, expressões faciais, ou seja, como eles estão ali se comunicando. Pronto, eu estou me comunicando com você. Você vai ver aqui que em determinado momento eu movimento a minha mão, eu gesticulo a cabeça, alguma coisa, eu movo a cabeça, gesticulo a mão, faço alguma coisa desse tipo. Então, isso eu estou usando reações comunicativas. Tá? São também referentes e exercem influência sobre a comunicação. A forma de olhar para você, a forma de me comunicar, a forma de me chamar a atenção através de um gesto, alguma coisa, tá? Isso faz parte das reações comunicativas ou reações comunicantes. Vamos agora entender as funções da linguagem. Entendemos agora os elementos da comunicação. Agora vamos ver como esses elementos interagem dentro dessas funções da linguagem. Você consegue relacionar aqui, tá certo, as funções da linguagem aos elementos da comunicação? Vamos entender, foi essa a primeira pergunta que eu coloquei aqui, ó. Vamos entender todo o esquemazinho formado. O que seria referente, emissor, mensagem, receptor, código e o canal, associando agora as funções da linguagem. Beleza? Vamos entender. Ó, referente, eu vou chamar aqui de referencial. Emissor, eu vou dizer que agora ele vai exercer a função emotiva, tá? A mensagem, função poética. O receptor, a função conativa. O código vai exercer a função metalinguística. E o canal vai exercer a função fática. Então você agora está relacionando os elementos da comunicação às funções da linguagem. Vamos para cá. Ó, quando o emissor ele transmite uma mensagem, tá? Ou seja, ele está conversando com o receptor, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo ali é informar algo. O objetivo ali é demonstrar seus sentimentos ou convencer alguém a fazer algo, ou entre outras coisas, tá? Ou seja, a linguagem passa a ter uma função. A partir desse momento que eu uso esse emissor para transmitir uma mensagem, eu estou dizendo ali que a partir daquele momento vai ter uma função. Beleza? Aqui, ó. Quais são essas funções? Função referencial, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. Uma observaçãozinha aí, tá? Em um mesmo texto, duas ou mais funções ela pode ocorrer simultaneamente, tá? Ou seja, ela pode haver características de uma função, mas você vai analisar, na verdade, o que é que predomina dentro daquele texto. Beleza? Vamos aqui. Função emotiva ou expressiva, tá? Ó, o objetivo da comunicação é desabafar, posicionar-se, deixar claro seu ponto de vista. Então, você vai ter aqui a função emotiva, ela é focada na primeira pessoa, tá? Então é focada no eu, tá? Então o eu, na verdade, aí é o foco, tá? Então ele vai desabafar, ele vai posicionar-se, então ele vai tomar uma atitude dele, tá? Então falando dele, primeira pessoa. Você tem aqui uma musicazinha de Milton Nascimento chamado Caçador de Mim. Vou só pegar um trechozinho para ver, ó. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Então você tem aí, ó. Você vai ler todo o textozinho, tá? Mas você vai lembrar aqui, ó. A centralização aqui é dentro do emissor, tá? Então a função aqui, ela é emotiva. Por quê, professor? Que a função emotiva aqui, ele vai revelar uma opinião, a sua emoção, tá? Então nela geralmente vai haver o predomínio da primeira pessoa, tá? Seja no singular ou no plural, o uso de interjeições, o uso de exclamações, tá? Então, você vai ter em palavras opinativas ou valorativas, tá? Que irão agregar valores ao texto.
Tá? Ou seja, vai ser a linguagem de quê, professor? Onde é que eu encontro a questão da função emotiva ou expressiva? Tá? Dentro das biografias, das memórias, das poesias líricas, tá? Das cartas de amor. Geralmente as funções da linguagem você vai ver muito utilizado dentro dos textos literários. Dá pra cá. Próxima função. Função referencial ou informativa. Vocês vão ver já que é uma função séria. Por que séria? Porque toda função, tudo que é denotativo, me dá a ideia de seriedade. Denotação, dicionário. Então é tudo aquilo que vai para o dicionário, vai tudo aquilo que vai ser pesquisado. Tá? Então, aqui, professor, então eu sei que a função referencial, ou função informativa, ou denotativa, ela vai ter foco na informação. É isso mesmo, ela é bem objetiva, tá? Ela é direta, nela prevalece a terceira pessoa do singular, que é uma linguagem usada nas notícias de jornais e nos livros científicos. Então eu já sei que quando eu tiver a função referencial ou informativa, o foco aqui vai ser na informação. Então aqui, a multidão acompanha a chegada de Obama ao hotel em Copacabana. Então você vê que isso aqui já é uma informação. Se já é uma informação, então o foco é na função informativa. Ou seja, geralmente você vai encontrar como função referencial. Próximo. Função fática. Função fática, você lembra? Eita, professor, o que é função fática? A função fática é focada no canal, ou seja, o meio pelo qual nós iremos nos comunicar. Tá certo? Então, ó, que coisa, né? Puxa vida, hora droga, bola, que troço, coisa de louco. Então aqui, ó, você vai ver nessa conversa aqui, nesse processo comunicacional, tá? Você tem um objetivo prolongar, não contato com o receptor ou testar a eficiência do canal. Ou seja, é a linguagem das falas telefônicas, das saudações, tá? Então esse processo de comunicação aqui eu vou chamar de função fática, centralizada no canal, centralizada na comunicação. Como é que essa comunicação ela chega até você? Próxima função. Função poética, tá? A função poética ela é centralizada na mensagem. Como é que ela chega para você? Som, rio na sombra, som, frio, rio sombrio. O longo som do rio frio, o frio bom do longo rio. Tão longe, tão bom, tão frio, o claro som do rio sombrio. Um textozinho de Cecília Meirelles, tá? Ou seja, ele vai trabalhar aqui recursos imaginativos criados pelo autor. Tá? Então o autor ele vai criar aqui recursos imaginativos, ou seja, som, frio, rio, sombrio, você começa a imaginar. Então é centralizado aqui na mensagem, ele quer trazer o quê? Algo afetivo, algo sugestivo, conativo, uso de metáforas. Tá? A linguagem figurada ela é apresentada em obras literárias, em letras de músicas e algumas propagandas, tá? Então, a função poética, ela tem um foco na mensagem. Próximo. Função metalinguística. Quando você vai lembrar da função metalinguística, você vai lembrar que é quando a linguagem, ela auto se explica, tá? É a língua explicando a língua, o processo explicando o processo, tá? Então, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, amar, verbo transitivo, ter, amor, afeição, ternura, dedicação, devoção. Você vê aqui um verbete de um dicionário, ó. Ela vai ser centralizada no código, porque a língua explica a própria língua, tá? Então aqui, ó, o código, ele vai explicar o próprio código. A poesia que fala de poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto, ou seja, principalmente os dicionários, como nós vimos aqui, ó. Tá? Então lembre-se, o metalinguística, ou seja, o texto explica o próprio texto, a língua explica a própria língua e aí vai. Em um mesmo texto, ele pode apresentar várias funções, o importante é saber qual é a função predominante. É como eu falei, ó, um texto ele pode ter logo no começo, tá, várias funções, porém você vê qual é a função predominante ali dentro do texto. Tá? Então é o que eu falei aqui, ó. Você vai ver qual é a função mais forte ali dentro do texto.
Tá certo? Então, galerinha, por hoje foi só. Espero que tenham compreendido direitinho. E qualquer coisa, vocês têm na apostila de vocês uma bateria de exercícios sobre esse assunto. Respondam e em breve estaremos juntos. Boa quarentena aí para todos e uma grande coisa, ó, não esqueçam, fiquem em casa. Valeu!